Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ninguém menos que o maior vilão de todos os filmes de Godzilla, Ghidorah, o dragão de 3 cabeças. Como vocês já sabem dos outros vídeos desta série, nós vamos fazer uma lista do pior ao melhor visual que o Ghidorah já teve nos filmes e desenhos do Godzilla. E é importante lembrar que esta lista é baseada totalmente na minha opinião apenas, então deixe nos comentários aí embaixo as listas de vocês. Mas antes de começarmos, acho importante esclarecer algumas coisas. Primeiro, que a lista não se resume apenas ao King Ghidorah. Eu incluí todas as outras versões do Ghidorah que aparecem no decorrer dos filmes. E segundo, que eu deixei algumas versões de fora e eu já vou explicar o porquê. No caso do Monster X e dos Dorads, eu preferi deixar eles de fora porque, por mais que eles fazem parte da família dos Ghidorahs, eles são um pouco diferentes demais. Eles não são exatamente dragões com 3 cabeças, eles fogem um pouco demais do padrão dos outros Ghidorahs e eu realmente não teria como classificá-los da mesma forma. Até porque, pra falar a verdade, eu realmente acho que tanto o Monster X quanto os Dorads perdem feio pra qualquer outro dos Ghidorahs, então a posição deles seria no final mesmo. E para evitar que algumas pessoas me perguntem nos comentários se eu não sabia que essas versões existem, sim, eu sei que o Shin Ghidorah existe e eu também sei que o Hyper Mecha King Ghidorah existe. Eu conheço essas duas versões do Ghidorah, mas nenhuma das duas apareceu em um filme e por isso eu deixo eles de fora. E se vocês realmente querem saber minha opinião sobre elas, eu acho o Hyper Mecha King Ghidorah um pouco exagerado demais e apesar do Shin Ghidorah ser interessante, eu não acho que ele encaixa com a proposta do Shin Godzilla, então eu não gosto tanto da existência dele, por isso também não faço nem muita questão de incluí-los. Mas agora, finalmente, sem mais enrolação nenhuma, vamos logo para o começo dessa lista. Na posição número 10 nós temos o que eu considero o pior Ghidorah de todos, que é o Ghidorah da trilogia anime, que aparece principalmente no último filme, O Devorador de Planetas. Mas assim, eu preciso defender um pouco essa versão, para que vocês não pensem que eu odeio ela totalmente. Na verdade, eu gosto muito do conceito por trás dessa versão, adoro os poderes dele, ele é extremamente poderoso no filme e eu gosto muito das coisas que ele faz que outros Ghidorahs não fazem. Esse é talvez o Ghidorah mais poderoso de todos, e eu gosto muito disso nele. E eu também gosto do rosto dele. Se prestar bem atenção no rosto dele, vocês vão ver que é uma coisa bem alienígena mesmo, que é uma coisa que combina muito com o fato de que ele é um alienígena. Mas o maior problema que esse Ghidorah tem é que ele passa a maior parte do filme se parecendo com isso. Ele é só 3 pescoços extremamente longos. Convenhamos, isso não é uma coisa lá muito interessante de se olhar. Claro, eu sei que ele possui um corpo completo, que é até que bem interessante, mas ele nunca chega a realmente aparecer no filme, só escuro como uma sombra, e eu acho que isso faz falta, porque é realmente muito sem graça ver ele só como 3 pescoços extremamente longos saindo de buracos no céu, que acabou ficando uma coisa bem sem graça e não lembra muito, né, a essência do Ghidorah, que é ser um dragão de 3 cabeças, e por isso eu acabo tendo que colocar ele no final da minha lista, mesmo gostando de vários aspectos dessa versão. Na posição número 9 vem o Ghidorah da era Showa, o original, que apareceu pela primeira vez em Ghidorah The Three-Headed Monster em 1964 e em vários dos outros filmes lá da era Showa. Agora, claro, precisamos ser justos. O Ghidorah original
original tem o mérito de ser o primeiro, né? O que estabeleceu o padrão para todos os que vieram depois. Então ele sempre terá essa honra. Mas isso de jeito nenhum significa que ele vai ser sempre um dos melhores, porque infelizmente ele não é. Em especial, eu acho os rostos dele sempre muito feinhos. Sempre que aparece muito de perto algum dos rostos dele, eu não consigo achar legal. Também é muito esquisito que ele tem cabelos longos, um detalhe bem estranho do Ghidorah original. Eu nunca entendi exatamente por que decidiram dar cabelo pra ele. Então, sinto muito, Ghidorah original, você foi responsável por criar o personagem, mas infelizmente isso não significa que você é uma das melhores versões, porque quase todos os Ghidorahs que vieram depois são melhores que ele. Na posição número 8, eu coloquei o Ghidorah do filme Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack, que é, como vocês bem devem saber, a única versão do Ghidorah que na verdade é o herói do filme e não o vilão. Essa diferença por si só é uma coisa meio estranha, que não faz muito a cara do Ghidorah, né? É difícil imaginar ele como sendo um dos bonzinhos e não um dos malvados. Mas o que eu não gosto tanto nessa versão mesmo é o formato dos seus rostos, que na verdade são baseados no Varan, que é um dos monstros que era para ter aparecido nesse filme, mas ele foi cortado. Dizem que o responsável por criar o visual do Ghidorah desse filme era muito fã do Varan, ficou triste porque o Varan ficou cortado do filme e decidiu fazer o rosto do Ghidorah ser parecido com o rosto do Varan em uma forma aí de homenageá-lo. Então o resultado foi um visual que, por mais que ele realmente me convence que ele é um Ghidorah do bem, eu acho que pelo menos o rosto ficou bom para esse propósito, mas quando comparado aos outros Ghidorahs, eu realmente acho que ele acaba perdendo. Ele não é tão bom assim quanto vários dos outros, até porque, convenhamos, o Ghidorah tem mais é que ser do mal mesmo e não um dos heróis. Por isso que eu realmente gosto muito desse filme, mas o Ghidorah que aparece nele não é um dos mais interessantes. Na posição 7 vem o Mecha King Ghidorah, de Godzilla vs King Ghidorah de 1991. Sim, eu decidi colocar o Mecha separado do Ghidorah normal desse filme, porque, para ser completamente honesto, eu não gosto tanto assim do visual do Mecha King Ghidorah. Eu sei que muita gente adora ele e, na verdade, não me entendam mal, eu acho muito legal a ideia de transformar o Ghidorah em um ciborgue. Isso é uma coisa que eu acho muito da hora mesmo. É só a questão de que o visual em si não ficou lá tão legal pra mim. Eu gosto da cabeça robótica, mas eu não gosto tanto do corpo dele coberto por essa armadura, e as asas também eu acho que o formato é um pouquinho estranho. E eu não posso deixar de mencionar que na verdade já existiu um Mecha Ghidorah que eu acho muito mais legal que esse, que é o Mecha Ghidorah da era Showa. E não, ele não aparece em nenhum dos filmes, ele foi criado apenas para aparecer em uma revista que conta uma história original sobre o Godzilla. Eu não sei vocês, mas eu realmente curti bem mais o visual dessa versão e eu gostaria mesmo que ele tivesse a chance de aparecer em algum dos filmes, mas eu só posso incluir mesmo na minha lista o Mecha King Ghidorah da era Heisei, porque ele é o único que de fato aparece num filme e por isso eu posicionei ele aqui como número 7. Na posição número 6 nós temos um dos Ghidorahs que não aparece em um filme do Godzilla, mas sim da Mothra. É o King Ghidorah do filme Rebirth of Mothra 3, o último da trilogia. Essa versão do Ghidorah também é popularmente conhecida como Grand King Ghidorah ou Modern Type King Ghidorah. Eu, no geral, gosto de como essa versão tem uma aparência que convence que ele é realmente grande, e eu também gosto do formato da cabeça dele. Eu acho muito engraçado, especialmente como os olhos dele, parece que ele tá com muito mau humor, parece que ele recém acordou e tá muito brabo com isso. Claro, devido à posição que ele tá aqui na lista, obviamente ele não é um dos que eu mais gosto, mas eu definitivamente gosto sim dessa versão do Ghidorah. Daqui pra frente, todos os Ghidorahs na real são muito bacanas mesmo. Na posição número 5, eu coloquei o Kaiser Ghidorah de Godzilla
Final Wars. Isso aí, uma versão do Ghidorah que foi originalmente criada para ser a mais poderosa, né? Uma versão superior aí ao King Ghidorah. E de fato eu gosto bastante do visual dele, gosto do quanto ele é diferentão, né? Ele é quadrúpede na verdade, né? E não bípede como a maioria dos Ghidorahs. E eu gosto muito do detalhe de que o formato assim dos chifres de cada cabeça é diferente de uma para outra. Eu acho isso um detalhe bem bacana. Mas eu também não acho essa versão tão boa quanto ela poderia ser, especialmente talvez porque as asas eu acho elas muito pequenas, as asas não são lá muito convincentes e definitivamente não parece que ele seria capaz de voar usando elas. Ele parece grande demais, pesado demais para as asinhas que ele tem, então acho que daria para melhorar o visual dele nesse aspecto. Mas no geral eu gosto bastante dele, eu acho ele bem ameaçador e o rugido dele também é o mais assustador de todos. Se vocês prestarem atenção no filme vocês vão perceber esse detalhe. E na posição número 4 eu decidi colocar o Cretaceous King Ghidorah, que aparece também em Rebirth of Mothra 3. Na verdade ele é o mesmo Ghidorah que nós mencionamos antes, mas é a versão pré-histórica dele, né? Como ele se parecia durante o período Cretáceo, antes de mudar de visual de alguma forma para a versão moderna. Mas eu realmente acho que ele não deveria ter mudado de forma, porque essa versão é bem mais legal que a outra. Eu gosto muito do quanto ele é diferente de um Ghidorah tradicional, apesar de ele ainda ser bípede. Eu gosto do formato das pernas dele, é um formato bem mais realista, não é aquela perna curta e grossa que outros Ghidorahs têm, é uma perna que parece bem mais de dinossauro mesmo. Toda a textura do corpo dele também é uma coisa mais assim que parece um dinossauro, também o fato de ele não ser dourado, de ele ser mais marrom mesmo, são todos detalhes que diferenciam ele bastante, tornam ele uma versão mais original mesmo, em comparação a todos os outros Ghidorahs. De fato é um dos que eu mais gosto de como ele se parece, e por isso então ele tem a honra de estar relativamente alto aí na minha lista. E na posição 3 nós temos finalmente o King Ghidorah da era Heisei, de Godzilla vs King Ghidorah. Como muitos de vocês devem saber, eu não sou o maior fã desse filme, mas devo admitir que esse visual do Ghidorah é realmente um dos melhores. Claro que o corpo dele não é lá nada muito especial, o corpo não é tão diferente da versão Showa, mas o que me faz preferir essa versão é realmente o rosto, os 3 rostos, melhor dizendo. Para mim, esse formato do rosto é o mais próximo de definitivo. É como eu realmente gosto que o Ghidorah se pareça. Eu gosto de como ele é fino, mas ameaçador, ele parece realmente perigoso, violento. Então acho que não existe muito mais o que eu possa dizer para descrever o porquê de eu gostar tanto desse Ghidorah, realmente é a questão do rosto dele. Mas assim, um probleminha que eu acho que ele tem, e que no geral a maioria dos Ghidorahs tem mesmo, é que as asas são um pouco curtas demais. Enfim, então é por isso que eu considero realmente o Ghidorah Heisei como um dos melhores. E na posição número 2 nós temos o Des-Ghidorah, do primeiro filme da trilogia Rebirth of Mothra. Eu realmente pensei muito no caso e não resisti a colocar essa versão do Ghidorah na minha segunda posição. Eu realmente acho ele bem mais legal que a grande maioria dos King Ghidorahs e outros Ghidorahs. Eu acho inclusive ele muito parecido com o Kaiser Ghidorah que veio depois, mas ainda acho ele melhor, já que ele também é um Ghidorah quadrúpede, mas que no geral o formato do corpo dele me agrada bem mais. Eu realmente adoro o quanto esse Ghidorah parece ameaçador, e o formato, né, dos rostos dele, claro que são um tanto diferentes aí. Eu ainda prefiro o rosto do King Ghidorah de Godzilla vs King Ghidorah, mas claro, considerando o fato de que o Des-Ghidorah não é o King Ghidorah, né, ele é outro membro da mesma espécie, então ele tem essa liberdade de ser um pouco mais diferente. Então por isso que mesmo o rosto dele sendo um tanto diferente, eu ainda assim gosto muito, e no geral eu confesso que todo o corpo dele eu acho
bem mais legal que a grande maioria dos Ghidorahs. Só tem um único detalhe que eu não gosto tanto no This Ghidorah e que na verdade é um problema que a maioria dos Ghidorahs tem em geral, que as asas são muito curtas, né? Eu acho que todos os Ghidorahs ficariam mais legais se as asas deles fossem bem maiores. E esse é o meu maior problema com todos os Ghidorahs, que finalmente foi corrigido com a minha posição número 1, que é o King Ghidorah de Godzilla King of the Monsters de 2019. Pois é, finalmente então temos um Ghidorah que as asas são ridiculamente grandes, cada asa é maior que todo o resto do corpo, e eu finalmente posso acreditar que um dragão desse tamanho e com esse peso realmente é capaz de voar devido ao tamanho de suas asas. Mas claro que não são apenas as asas que fazem a diferença aqui. No geral, eu gosto muito de todo o formato do corpo dele e em especial, claro, das cabeças, que por mais que eu ainda prefira um pouco mais o Heisei como definitivo, esse visual dos rostos também é muito legal mesmo. Eu adoro o quanto esse visual é expressivo e também como a gente vê no filme que as cabeças interagem uma com a outra, que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes e faz toda a diferença. É claro que esse Ghidorah tem a vantagem de ser feito com o CGI mais moderno e caro de Hollywood, então por isso que não é difícil entender por que eles foram capazes de criar o melhor Ghidorah de todos. Então muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo aqui do canal Fritzolino. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar mais coisas aí embaixo e se inscrever para não perder os próximos. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo e até mais! E na seção de comentários dos inscritos de hoje, nós temos muitos comentários que foram deixados a respeito da ausência do Black Mechagodzilla no nosso vídeo sobre os visuais do Mechagodzilla. Pois é, na verdade, isso era para ver se vocês estavam espertos. Sim, o Black Mechagodzilla realmente existe e aparece na série Godzilla Island, que foi uma série de episódios bem curtinhos lançada nos anos 90 para vender vários brinquedos. Apesar da série usar atores reais em diversas cenas, todos os monstros são feitos usando apenas brinquedos, e por isso eu não os considero nos meus vídeos, que, como eu sempre digo, são limitados apenas aos filmes e desenhos animados. Foi por esse mesmo motivo que, como vocês viram no início deste vídeo, eu deixei o Hyper Mecha King Ghidorah de fora da lista de Ghidorahs. Mas se vocês querem tanto saber qual é a posição que eu colocaria o Black Mechagodzilla, é a posição número 2, exatamente no mesmo lugar que o Mechagodzilla Showa, já que eles são idênticos além da pintura. Então, para mim, não faz a menor diferença se ele é preto ou cinza. Então é isso, muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. Não se esqueçam de deixar ali nos comentários algum Ghidorah que eu tenha me esquecido de mencionar neste vídeo, para que eu comente sobre ele no final do próximo vídeo. Até mais!